e que também vai nos falar um pouco sobre essa velha roupagem aí na nossa vida. E você sabia que só para voltar ali um pouquinho, isso, segundo os dados do último mapa da violência aqui no Brasil, Carol, o número de suicídio entre crianças e adolescentes aumentou? Que triste, né, Serginho? E para mudar essa triste realidade, precisa a gente estar atento às atitudes dos jovens que podem dar aí sinais antes de cometer aí um suicídio. Exatamente. E a psicóloga Mirilandes Fernandes, ela vai esclarecer melhor esse assunto para a gente e nós a cumprimentamos agora, desejando bom dia. Bom dia, tudo bem, Mirilandes? Bom dia, querida. Seja bem-vinda. Obrigada. Seja muito bem-vinda. É uma honra. Muito bom ter você aqui, mas que triste assunto, né? É pesado, é sofrido, é um assunto ainda não falado, tem muito mito, né? Muita questão velada nessa questão do suicídio, e muito Desconhecida sério. desconhecida também, né? Desconhecida. Porque quando a gente fala aí sobre até alguns sinais, aí eu quero até perguntar para a senhora o seguinte: vendo ali uma criança fragilizada pela sua sociedade primária, que é a família, esse adolescente também vítima aí dessas fragilidades, ou se tornando-se frágeis, quais são os sinais que tem que levar os pais a observar a fim até de prevenir um possível suicídio depois? Por exemplo, aquela automutilação, qual tipo de comportamento assim poderia mais ou menos nortear os pais que nos assistem para que eles fiquem bem de olho nos seus filhos? Serginho e Carol, realmente a estatística ela é correta. De 10 anos para cá, o número de suicídio aumentou 3 vezes mais nessa segunda infância e adolescência, né? Devido a fatores, tem N fatores, né? Um só, né? O primeiro fator, geralmente, é a questão genética, né? A estrutura da personalidade da pessoa, ali já está inserido um quadro de transtorno mesmo mental. Sim. Então, nós não podemos tirar isso, tá? É um caso de depressão, é um caso de transtorno opositor, é um caso de esquizofrenia. Não é qualquer depressão, uma depressão mais com sintomas psicóticos que leva a suicídio, tá? Mas o suicídio está atrelado 90% em casos de pessoas deprimidas mesmo e com abuso de substâncias, né? Drogas, álcool, drogas mesmo. Então, assim, já é um quadro desde a infância. A primeira infância que a gente fala de 0 aí até 9 anos, não tem relato mesmo de suicídio. Primeiro porque a criança ela não tem essa simbologia, ela não tem esse significado não tem o sentido de morte. Né? Morte é fim, né? Morte é alívio, porque o caso do suicídio isso. Eu vou tirar o meu sofrimento. Eles pensam, né? A morte é alívio, é uma solução. Então, a criança, ela não tem essa inteligência, essa maturidade para falar da morte como solidão. Pelo seu imaginário, ela ainda tem aquela condição até de ser algo reversível, se for o caso. Exatamente. Porque, por exemplo, quando tem um cachorrinho e morre, ela acredita que ela não entende a finitude. Não entende, ela é relativo, né? Ele volta depois, né? Então, os casos, né, estatisticamente comprovados, já em torno aí de 12, 14 a 20 anos é grande. Sim. Então, vem de um histórico familiar, né, desagregado, disfuncional mesmo. Sim. Pais depressivos, pais dependentes drogadícios, alcoólatras, abusos, né, físicos, emocionais, sexuais. Então, verbais, né? Então, vem de uma estrutura já fragilizada. Essa criança sofre na infância, ela não suicida, mas ela tem um sofrimento grande, tá? Então, o caso de depressão hoje infantil, igual eu falei, aumentou 3 vezes mais. Mas ela apresenta efeitos, assim, vamos dizer assim, reativos a tudo isso que ela sofre, né? Sinais, eu vou falar. Sinais. Enquanto criança, a criança, ela... Como ela tem essa facilidade, às vezes, né, do imaginário, do brincar, às vezes a tristeza não fica ali tão visível, né? Tão visível. Mas ela começa a ter problemas na escola, né? Cognitivamente ela não avança, ela tem muito sintoma... no aprendizado. Dificuldade muito grande. Muito sintoma físico, muita dor de barriga e não é dor de barriga. Vem a obesidade. Comer muito...
dores no corpo, dores de cabeça, insônia, birra, choro. Você vê que a criança ela não está... Algumas reações até violentas, né? Morder o colega. Isso, agressividade, isso. Sim. Brigas, na escola não dá certo, a criança ela começa a arranhar, né? Se morder, morder o coleguinha. Então, o sintoma mais infantil é este mesmo, tá? Esse seria sintoma de qual a qual idade? Vamos colocar aí 3 aninhos até 8 anos, aparece muito. Sim. Passou disso, a criança ela começa a falar mais, verbalizar, né? Assim, eu não estou sentindo bem, eu estou com muita raiva, ela já começa a colocar um pouco mais para fora. E esses sintomas também aparecem com mais intensidade. Sim. Né? Aí vem a autoestima baixa, porque ela percebe que ela é rejeitada na escola, ela não consegue passar de ano, os coleguinhas conseguem. Uma solidão muito grande, uma carência muito grande que a gente atende essas crianças. Então, esses sintomas, eles vão acentuando. O isolamento? Ficar mais dentro social. Do quarto, fechado, não Isolamento social. Aparece um pouco mais na adolescência, sim. Tá? Apatia. Então, são vários sinais que os pais podem estar percebendo. A cor da vestimenta também? Não necessariamente, né? Tem um movimento, né, assim, de usar o negro. Sim. Mas aí já mais na fase de adolescência. Adolescente. Sim. A criança não, a criança porque eu já peguei depois dos 9. Adolescente. Você já começou a falar depois. O que acontece? Você já deu os primeiros sintomas. O que acontece? Depois. O adolescente, ele precisa estar em um grupo, ele precisa pertencer. Né? É muito sofrido o adolescente ele não estar inserido, porque uma das coisas do adolescente é essa, né? Da questão da identidade. Então, tem muitos movimentos aí do negro, desses movimentos mesmo coletivos, né? Grupos, a gente fala grupos. Então, é lógico que o adolescente, ele começa a ver esses grupos com características parecidas, ele vai se identificar e vai pertencer a esse grupo. Hoje nem lembro. Aceitação. Né? O que você entende desse aumento nesse nível, nesse estudo? Porque o aumento de suicídios está acontecendo. Ao que você percebe? Você falou sintomas, o que acontece, mas por que aumentar? Você entende que às vezes a ausência da família, a família deixando de existir como, né, o objetivo original de Deus, a ausência dos pais. Essa base de apoio, né? A ausência da comunicação em casa. Como é que você observa isso? Sim. Um dos fatores é essa questão, né, de um lar não funcional. Isso é muito sério. O que vem acontecendo conosco, nós pais? Nós estamos mais ausentes em termos de presença física mesmo. Por quê? Porque a gente está uma sobrecarga muito grande em busca, né, do sucesso, porque isso aí é a questão do social hoje, né? O ter. Então, os pais, eles estão em busca aqui fora, né, da questão mesmo profissional, e os nossos filhos cada vez mais enclausurados dentro de um apartamento, né, com uma babá ou com um babá eletrônica, e aí a gente quer suprir os nossos filhos com essa ausência com N atividades. Sim. Né? Então, nossas crianças hoje estão sozinhas, sobrecarregadas, né, em termos de atividades, em termos também de escola. Hoje as escolas, o que cobrava 10 anos atrás, cobra muito mais, né? Numa carência total e causando essa questão mesmo de uma solidão, tá? E isso é uma família funcional, né? Que a gente se diz funcional. É lógico que tem as outras famílias muito mais degradantes, porque a gente coloca assim, esses índices vêm mesmo de uma família mais, onde a criança ela sofreu mais maus tratos, né, no sistema familiar. Pai que não está ali presente, né, mãe sobrecarregada que tem que trabalhar para dar conta daquela criança. Ela é criada com um irmão mais velho que não tem maturidade. Então, tudo começa nessa infância mesmo, extremamente prejudicial a cuidados dela, né? A necessidade básica da criança não está sendo atendida. Então, ela fica uma criança frágil. Fragilizada, ela entra na adolescência com muito mais questões a dar conta. Então, ela já não tem resiliência. A adolescência exige dela. Não vai passar. Não. Tem aqueles lutos ali que o adolescente eu tenho que ser alguém, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser
aceito, então com muito mais questões, né, da idade da adolescência. Sim. Ali é um boom, ali ela não dá conta, e daí para frente um adolescente, um adulto para se suicidar é pouco. Só que não é só a questão familiar, tá? Isso é um. Já falei, tem a questão de um transtorno, provavelmente essa pessoa já tinha um transtorno na infância e não foi tratada, que é outra questão, isso tem que ser tratado. A criança, ela deu sinal, o adolescente está com sinal, né, de alguma disfunção emocional, tem que entrar com intervenção de tratamento, porque isso não melhora. Aquele mito que os pais falam assim, ela está querendo chamar atenção, ela tomou um tanto de medicamento para chamar atenção, ela está se cortando para chamar atenção. Sim. Tem que ficar atento, porque chamar atenção na dor é um desespero. É um desespero. Quando a gente, por exemplo, eu cresci ouvindo na escola sobre um nível de cobrança exagerado que, por exemplo, os orientais têm e que fazia com que muitos jovens orientais, japoneses especialmente, eles viessem a suicidar por causa de notas baixas, essas coisas. E os números nos mostram que Estados Unidos e Japão são os que lideram essas estatísticas, já sendo até considerado por esse país uma questão de saúde pública, questão do suicídio. Hoje, esse estresse, essa cobrança em ter para essa criança e adolescente é um desses fatores. A senhora falou sobre a escola e eu voltei agora de Brasília e eu vi uma escola lá onde a mensalidade da escola é em torno de 3.000 e poucos reais, escola. E lá, por exemplo, a entrevista que a diretoria faz com os pais é muito simples. O que você espera da escola? Não é que o pai pensa assim, vou querer festa, vou querer integração, comunhão. Não, pode mudar seu filho de escola. Aqui ele vem para estudar. Essa cobrança também pode ser ali uma carga excessiva que pode levar ali, até especialmente o adolescente, ao suicídio? Tranquilamente, né? Essa é uma causa, se a criança ela é cobrada além, né, do que ela dá conta, e o adolescente, e não tiver apoio familiar, né? Porque uma coisa é nós pais, exigir dos nossos filhos, mas a gente está ali. Não deu conta, o que a gente vai fazer junto, eu respeito o seu limite, a gente recupera isso. Então, se os pais não valorizam, não estão ali apoiando, né, essa questão das dificuldades mesmo do filho, o filho, naturalmente, ele quer corresponder à expectativa do pai, ele sente que não está correspondendo. Sim. Com certeza, qual que é o primeiro... E se já tem uma estrutura fragilizada, uma ansiedade ali atrás, né, um estresse, justamente pela cobrança, nesse imediatismo, porque o adolescente ele é muito imediatista, né? Ele é muito impulsivo. E, com certeza a gente tem casos que tirou a vida porque não atendeu a expectativa dos pais. Gente... É muito sério. É isso aí, por isso que nós trazemos aqui no De Tudo Um Pouco, né, Carol? Esses assuntos para mostrar, principalmente para você, papai, mamãe, que nos assistem agora, a senhora, dona de casa, que está aí também. Enxergue a sua família. Enxergue a família, valorize ali a sua família, fique atento para essas pequenas mudanças no comportamento e também olhe para si, para que você não cobre do seu filho, do seu adolescente, aquilo que é uma carga maior do que ele possa suportar. Ou às vezes acha que é pirraça, que é birra, que está fazendo manha, está fazendo... Tem coisa que não. Pode ter, mas aí é hora de observar o quê? O limite. O limite, que é mesmo? Você está excedendo, não é verdade? E eu fico perguntando por que o meu filho ele tem que pirraçar, por que ele tem que se cortar, mutilar, por que ele tem que entrar nesse processo de dor para chamar a atenção? Tem algo errado, né? Normalmente, aquilo que é normal é chamar a atenção ali pelas coisas boas. Conquista. Mãe, olha para você ver, hoje eu desenhei isso na escola, hoje eu fiz isso, fiz 10 gols hoje no futebol. São as conquistas. E a dor, então, interrogação aí. Tem algo a se revelar aí, né? É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.